Combate entre a caixa de som Bomber Paredão 2300 contra a caixa de som Pulse SP512. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais grave? Qual das duas será que tem mais subgrave? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer outras caixas de som para a gente poder fazer esse combate. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades e bora começar com o duelo em área aberta. E no duelo em área aberta, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música simultaneamente, qual te agradou mais? Vamos agora para o duelo de grave. 100 Hz. Noventa Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. E no duelo de grave, vitória para a caixa de som Bomber Paredão 2300. Com isso, temos um empate desse combate. Que antes de irmos para o duelo de subgrave e desempatarmos esse combate, caso você esteja pensando em investir em qualquer uma dessas duas, aqui na descrição do vídeo tem o link de compra delas lá na Shopee, para você dividir em até 12 vezes sem juros, mais o cupom de frete grátis. Porém, antes de comprar, confere se o cupom de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto, não está ativo. Mas se você preferir comprar elas lá no Mercado Livre, aqui na descrição também tem o link. Para você dividir em até 18 vezes sem juros, mais frete grátis, caso você tenha o cartão Mercado Pago. Dito isso, vamos agora para o duelo de subgrave e desempatarmos esse combate. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no duelo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Com isso, ela se torna a campeã desse combate. Que independente do resultado, a minha opinião sobre a qualidade sonora da Pulse SP512 é essa, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que tem mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo, então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes,
No quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar. Já a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som Bomber Paredão 2300 é a seguinte: a equalização flat e a equalização out, com 50% do volume, eu consigo ali perceber um pouco a diferenciação de uma para outra. Com 100% do volume, eu não consigo perceber a mudança de uma para outra. Por isso, a equalização bass me agradou mais. Além do que, ela reflete mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Porém, aqui na equalização manual dela, com 100% do volume, se o grave estiver no máximo, ele vai distorcer. Então, na equalização manual dela, o grave eu preferi deixar ali no 6, porque aí com a música que eu estava testando, eu não percebi distorção. Já o agudo, ele tem muita presença, o agudo dela é muito forte. Talvez se tivesse uma equalização aqui para os médios, seria mais interessante, porque eu vindo aqui e colocando -9 no agudo, eu ainda percebo mais presença do agudo, mesmo estando na equalização bass, que tende a reforçar o grave e o subgrave. Então, a equalização manual dela que mais me agradou foi o -6 no grave e -9 no agudo. Porém, ainda percebo muito agudo. Talvez se ela tivesse uma equalização aqui para o médio, eu iria lá diminuir o agudo, talvez um pouco do médio, e aí ela iria me agradar mais dessa forma.